Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Se decidir continuar a ouvir, aviso-te. Esta história não é ficção. Não é um conto. Não é um jogo. É a vida real, nua, crua, sem filtros. Se é sensível, talvez seja melhor parares de ouvir agora mesmo. Se decidires ficar, fica até ao fim. Preciso de testemunhas. Preciso que mais alguém saiba a verdade. Porque a verdade, mesmo que seja proibido contá-la, continua a existir. Estamos num bairro qualquer da América Latina. Uma casa azul desgastada pelo tempo. A pintura está a cair. As telhas estão partidas. O jardim é um mar de ervas secas. O portão range ao abrir. Não há cão. Não há alarme. Só há silêncio. Um silêncio que esconde algo pior do que o medo. Algo pior do que a morte. Um segredo que cresceu na escuridão. Dentro da casa, 2 homens estão sentados à mesa. Conhecem-se desde crianças. Partilharam risos, brigas, sonhos, perdas. Foram mais do que amigos. Quase irmãos. Era o que acreditavam. Até hoje. Até este exato momento, em que o mundo se parte em 1000 pedaços. O primeiro chama-se José. Tem 47 anos. Mãos calejadas, olhar cansado. Veste uma camisa xadrez, manchada de suor. O segundo é Federico. Tem 45 anos. Cabelo grisalho, barba mal feita. Veste uma camiseta branca desbotada. Entre os dois, uma garrafa de água. Não provaram álcool. Não fumaram. Apenas esperam. Que alguém fale. Que alguém quebre o feitiço. José caminha em direção a um pequeno cofre, escondido atrás de um quadro. O quadro é um retrato da Virgem de Guadalupe. A Virgem olha, indiferente, enquanto José gira a chave. O cofre abre com um clique seco. Dentro, um envelope pardo. José o pega. O envelope pesa como se fosse de chumbo. Ele o deixa sobre a mesa. Federico olha para ele. Não diz nada. Seus olhos são 2 poços negros, sem fundo. José abre o envelope, tira uma fotografia. É uma foto antiga, amarelada, com as bordas gastas. Na foto, uma jovem sorridente, com um vestido simples. Ao seu lado, uma criança. A criança é Federico. A mulher, Adela. Aquela que José sempre chamou de mãe. Aquela que Federico nunca soube que era sua verdadeira mãe. José respira fundo. O ar fica preso na garganta. Federico não tira os olhos da foto. Silêncio. O ventilador gira no teto. O zumbido é o único som na sala. José tira uma carta do envelope. A carta está escrita com letra trêmula. A tinta desbotada. As palavras eternas. José lê em voz baixa, como se tivesse medo que o mundo o ouvisse. A carta é de Adela. Está datada de 30 anos atrás. Adela escreveu a verdade. A verdade que ninguém nunca quis ouvir. A verdade que ninguém quis ver. A carta conta como Adela, ainda uma criança, ficou grávida. Conta como a família a escondeu. Conta como Federico foi entregue a uma tia. Como lhe disseram que a mãe tinha morrido. Que Adela era sua prima. Conta como José nasceu depois, como Adela nunca pôde ser livre, nunca pôde ser feliz, nunca pôde ser quem era. Quando José termina de ler, o quarto é um campo de batalha. Um campo de batalha de silêncio, de olhares, de perguntas sem resposta. Federico pega a carta. Os seus dedos tremem. Ele lê as palavras de Adela. Ele lê a confissão. Ele lê a verdade que o destrói. Quando termina, ele levanta a cabeça. Ele olha para José. Os olhos de Federico estão cheios de perguntas, de dor, de raiva, de medo. José também olha para ele. Não sabe o que dizer. Não sabe por onde começar. Não sabe como continuar. Só sabe que nada será igual. Nada. Nunca. Lá fora, um carro passa rapidamente. O barulho do motor rompe o silêncio.
Lá dentro, o ventilador continua girando. O suor escorre pelas costas de José. Federico aperta a carta até rasgá-la um pouco. O papel estala. O som é seco, frio, definitivo. José levanta-se. Vai até a cozinha. Volta com 2 copos de água. A água está morna. Não há gelo, não há refrigerante. Apenas água, transparente, insípida, como a verdade. Bebem em silêncio. A água não tem sabor. Ou tem todos os sabores. Não é fácil saber. O tempo para. A realidade desaparece. Por um instante, só existem eles dois. A casa, a carta, o segredo. José volta para a mesa. Tira outra foto do envelope. Nesta foto, Adela está na porta da casa, com José, ainda criança, nos braços. Federico não aparece. Federico já tinha sido enviado para longe. Federico não sabia que aquela era a sua família. Não sabia que aquela mulher era a sua mãe. Não sabia que aquele menino era o seu irmão. José respira novamente. O ar está pesado. O calor, insuportável. A luz entra pela janela, crua, desumana. José olha para Federico. Começa a falar. Não é fácil, não é rápido. Mas ele faz isso. Conta como encontrou a carta. Conta como descobriu a verdade. Conta como o seu mundo desabou. Conta como chegou este dia, este momento, este pesadelo. Federico ouve. Não interrompe, não chora, não grita. Apenas ouve. Os seus olhos são espelhos da dor. Nele se reflete tudo o que nunca pôde ser. Quando José termina, o silêncio volta. Um silêncio que pesa toneladas. Um silêncio que sufoca. Um silêncio que mata. Eu sou o Mateu Del Valle. E isto é apenas o começo. A história não termina aqui. Não pode terminar aqui. Porque depois do segredo, vem a tempestade. Depois do silêncio, vem o grito. Depois da dor, vem a queda. Se decidir continuar, fique. Ouça, veja, sinta. Porque isto é realidade proibida. E a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa de testemunhas. A Casa Azul continua igual. O calor não vai embora. O silêncio também não. José e Federico não saem, não comem, não dormem. Apenas esperam. Não sabem por quê. Sabem que a vida não tem volta atrás. Sabem que o segredo é grande demais. Muito obscuro. Demasiado real. 3 dias depois, a porta da casa range novamente. É um ruído diferente. Não é o vento. Não é um vizinho curioso. É alguém que não deveria estar ali. Alguém que, sem saber, se torna a primeira testemunha da verdade. Chama-se Marcos. Marcos não é um herói, não é um salvador, não é nada de especial. É um homem qualquer. Um homem com um fato barato e uma gravata mal atada. Um homem que simplesmente passava por ali. Ou talvez não. Talvez o destino, esse macabro pedreiro, o tenha colocado ali, à porta daquela casa, no momento exato. Marcos toca a campainha. Ninguém responde. Ele toca novamente. Ouve-se um murmúrio, um passo lento, uma porta a abrir-se. É José. José olha para Marcos. Não o conhece. Não sabe o que ele quer. Mas não diz nada. Apenas olha. Marcos explica. Diz que está à procura de um vizinho, que se enganou de casa, que a rua o confundiu. Mas vê os olhos de José. Vê a dor. Vê a verdade. Não consegue evitar. Para. Não vai embora. Não consegue ir embora. José convida-o a entrar. Não sabe por quê. Não há motivo. Apenas intuição. Apenas desespero. Marcos entra. A casa cheira a esquecimento, a tristeza, a silêncio. Há 2 copos de água sobre a mesa. A foto de Adela. A carta. O segredo, ali, exposto, à espera. Federico está na cozinha. Não se aproxima. Não cumprimenta. Apenas olha. Marcos percebe o ambiente. Sabe que algo está errado. Muito errado. Mas não faz perguntas.
Não oferece ajuda. Não promete nada. Apenas se sienta. Apenas espera. José senta-se à sua frente. A luz da tarde entra pela janela, dourada, falsamente quente. José respira fundo. O ar fica preso. As palavras também. Mas ele fala. Fala porque não consegue mais ficar calado. Fala porque, mesmo sendo um estranho, Marcos é o único que está lá. O único que o olha. O único que talvez possa compreender. José conta a história. Não toda. Não a pior parte. Apenas o início. A carta. A foto. O segredo. A verdade. Marcos ouve. Não interrompe. Não julga. Não foge. Apenas ouve. Os seus olhos não se desviam dos de José. As suas mãos não tremem. O seu rosto está sereno. Ou talvez seja apenas cansaço. Quando José termina, o silêncio volta. Mas é diferente. É menos denso. Menos solitário. Porque agora há outro que sabe. Outro que compreende. Outro que carrega, ainda que um pouco, o peso da verdade. Marcos não oferece soluções. Não dá conselhos. Não diz, tudo vai ficar bem. Ele sabe que isso não é verdade. Ele sabe que às vezes nada está bem. Ele sabe que às vezes só resta ouvir. E é isso que ele faz. Nada mais, nada menos. José agradece com o olhar. É um gesto pequeno, quase invisível, mas é real. Marcos percebe. Não diz nada. Não é preciso. A tarde se transforma em noite. Marcos se levanta. Se despede. A porta se fecha. O som é suave, quase um suspiro. José e Federico ficam sozinhos novamente. Mas algo mudou. Eles não foram julgados. Não foram rejeitados. Não foram esquecidos. Alguém os ouviu. Alguém soube. O ventilador continua girando. A casa continua em silêncio. O segredo continua lá. Mas já não é só deles. Agora, também é de Marcos. Ou talvez não. Talvez Marcos, como o mundo, já tenha esquecido. Ou talvez não. Talvez Marcos, como eles, nunca consiga esquecer. A noite é longa. A vida também. José e Federico não sabem o que farão amanhã. Não sabem como continuar. Mas sabem que hoje, por um instante, não estiveram sozinhos. Isso, às vezes, é suficiente. Por um instante. A noite cai como uma lápide sobre a casa azul. Marcos foi-se embora. A frágil esperança que ele trouxe dissolveu-se no ar denso e quente. José e Federico estão sozinhos novamente. Mas agora o silêncio é diferente. Já não é um vazio. É um monstro que respira com eles, que os observa das sombras do corredor. Federico levanta-se. Caminhando pelo quarto como um animal enjaulado, tocando os móveis, a madeira velha, o pó acumulado, parando em frente a um espelho partido num canto. O seu reflexo olha para ele. Um estranho com o seu próprio rosto. Um homem que já não sabe quem é. Lembro-me de algo, diz Federico. A sua voz é um sussurro áspero, como se não a usasse há anos. José levanta os olhos. Não se mexeu da cadeira. Lembro-me do cheiro dela. O cheiro dela. O cheiro de Adela. Federico fecha os olhos. Era doce, como flores e terra molhada. Uma pausa. Mas os olhos dela estavam sempre tristes. José acena com a cabeça. Ele também se lembra. A tristeza perpétua no olhar da sua mãe. Uma tristeza que ele, quando criança, não compreendia. Agora compreende. Agora a tristeza tem um nome. Tem uma forma. Tem o peso de uma vida roubada. Uma vez, continua Federico, ela ofereceu-me um pequeno canivete de madeira. Toca instintivamente no bolso das calças. Guardei-o durante anos. Era o meu tesouro. Abre os olhos. O olhar perdido num ponto invisível da parede. Ele disse-me, para te defenderias dos monstros. A frase fica a pairar no ar. Nunca entendi a que monstros ele se referia. Até agora.
José levanta-se. O movimento é lento, pesado. Ele volta para o cofre. A caixa, que é um panteão de segredos. Federico segue-o com o olhar. O coração bate forte no peito. Ele sabe que há mais. Sempre há mais. O inferno nunca tem fundo. José tira outro envelope. Este é menor, de cor azul pálida. Está selado com cera. Isto também é dela, diz José. A sua voz é apenas um murmúrio. Não tive coragem de ler antes. Não sozinho. Ele coloca o envelope sobre a mesa. A cera vermelha é uma gota de sangue seco. Federico aproxima-se. As suas mãos tremem. Ele pega no envelope. O papel é frágil. Ele abre-o com um cuidado quase religioso. Dentro há uma única folha dobrada e uma pequena medalha de prata oxidada. Um São Bento. Protetor contra o mal. Uma piada cruel do destino. A letra nesta carta é diferente. Mais pequena, mais apertada. Como se cada palavra fosse um grito abafado. Federico lê. José não tira os olhos do seu rosto. Vê como a cor desaparece das suas bochechas. Vê como os seus lábios ficam brancos. Vê como os seus olhos se abrem, esbugalhados pelo horror. A carta não fala de amor, não fala de perdão. Fala do pai de ambos. Do homem que nunca teve nome. Do homem que era uma sombra. Adela o nomeia, pela primeira e última vez. O nome não é de um desconhecido, não é de um vizinho, não é de um amante casado. O nome é o do seu próprio pai, o avô de José e Federico. O homem que os criou como netos. O homem que lhes dava dinheiro às escondidas para comprar doces. O homem que morreu há 10 anos, elogiado como um pilar da comunidade. Federico deixa cair a carta. O papel flutua lentamente até ao chão. Não consegue respirar. O ar não chega aos pulmões. Sente um frio glacial a percorrer-lhe as costas. Um sabor a metal, a sangue na boca. Ele se apoia na mesa para não cair. As pernas não respondem. O mundo ficou líquido, instável. O zumbido do ventilador é como uma broca em seu cérebro. Não, ele sussurra. A palavra se quebra. Não pode ser. Olha para José. Procura uma negação, uma mentira, qualquer coisa. Mas José não mente. Os seus olhos são a confirmação. Um abismo de dor partilhada. José pega na carta. Dobra-a com cuidado. Como se guardasse os restos de um funeral. Ela tinha 14 anos, diz José. A frase é um golpe de martelo. 14. A imagem de Adela criança, assustada, na sua própria casa. Sozinha, presa, sem saída. Federico leva as mãos à cabeça. A dor é física, uma pressão insuportável no crânio. Ele lembra-se do avô. Lembra-se da sua voz grave, das suas mãos grandes, do seu sorriso falso. Lembra-se dos domingos na casa dele. Lembra-se de como Adela nunca o olhava nos olhos, como sempre encontrava uma desculpa para não estar perto dele. Peças de um quebra-cabeças monstruoso que agora se encaixam. Cada lembrança, uma facada. Então, balbucia Federico. A lógica é implacável, uma máquina de tortura. Ele é meu pai e meu avô. A frase é uma blasfêmia, uma aberração contra a natureza, contra Deus, contra tudo o que existe. José acena com a cabeça, lentamente. As lágrimas caem pelas suas bochechas, silenciosas, amargas. E o meu também, acrescenta. O horror já não é segredo. É eles. Está no seu sangue, no seu ADN, em cada célula do seu corpo. Eles são o produto de um crime, a prova viva de uma monstruosidade. Federico olha para José, o seu amigo, o seu único apoio, o seu cúmplice, e agora, o seu irmão. O seu irmão na mais absoluta desgraça que um ser humano pode conceber. Eles não são apenas irmãos. São filhos do mesmo horror. Filhos da mesma vítima e do mesmo carrasco.
Um copo cai no chão, estilhaça-se. O som agudo quebra o transe, mas ninguém se mexe. Os cacos de vidro no chão são um reflexo do que eles são. Fragmentos de uma vida que já não existe. Lá fora, a vida continua. Um vizinho põe música. Uma criança ri. Sons de um mundo que já não lhes pertence. Eles estão noutro lugar. Um lugar sem luz, sem ar, sem esperança. Um inferno privado construído com tijolos de mentira e sangue. Federico desaba na cadeira. O corpo já não lhe obedece. Fecha os olhos. Mas a imagem não desaparece. O rosto do avô a sorrir. O rosto de Adela a chorar em silêncio. O seu próprio rosto no espelho, desfigurado pela verdade. O segredo já não é uma palavra. É um veneno que corre nas suas veias. E está a matá-los. Lentamente. Por dentro. Adela nunca teve infância. Nunca teve liberdade. Nunca teve voz. Era uma menina num corpo de mulher, com uma barriga que crescia em silêncio. Com olhares que a julgavam sem palavras. Com mãos que a empurravam para se esconder. Era o sacrifício invisível de uma família que preferia o silêncio ao escândalo. A casa da família era grande, fria, cheia de portas fechadas. As paredes guardavam segredos como túmulos. As conversas eram sussurros atrás das cortinas. Os risos eram falsos. As lágrimas, autênticas. Na noite em que Adela deu à luz Federico, a família comemorou. Mas não foi uma celebração da vida. Foi uma cerimônia de morte. Uma morte da verdade. Uma morte da inocência. A criança foi entregue à tia Carmen, a irmã mais velha. Disseram-lhe que a sua mãe tinha morrido no parto. Disseram-lhe que Adela era sua prima, filha de Carmen. A mentira era perfeita, a dor eterna. Adela não chorou, não protestou, não teve escolha. Convenceram-na de que era o melhor, para ela, para o menino, para a família, para a honra que pesava mais do que uma vida, a honra que justificava tudo. Mas Adela nunca deixou de olhar para Federico. Nas reuniões familiares, nas missas, nos aniversários. Sempre de longe. Sempre com os olhos úmidos, sempre com as mãos trêmulas. Federico notava o seu olhar. Não entendia por quê. Agora sim. Depois de Federico, nasceu José. O destino foi ainda mais cruel. José não foi entregue a ninguém. Ficou com Adela. Oficialmente sua mãe. Na verdade, sua irmã. Ninguém sabia. Ninguém queria saber. A mentira tornou-se rotina. A mentira tornou-se lei. A infância de José foi a de uma criança amada, mas isolada. Adela cuidava dele com ternura, mas com distância. Não o abraçava em público. Não o beijava na testa. Não lhe contava histórias. A culpa paralisava-a. O medo também. José cresceu vendo Adela chorar em silêncio. Vê-la olhar fotos antigas. Vê-la tocar uma caixinha de música, uma única melodia, repetidamente. Nunca entendeu por que a sua mãe era tão triste. Agora entende. Federico cresceu numa casa diferente, com uma mãe que não era sua mãe, com uma família que não era sua família, com um vazio que nunca conseguiu preencher. Tornou-se forte, tornou-se rude, tornou-se homem, mas sempre faltava algo. Algo que nunca conseguiu nomear, até hoje. As famílias visitavam-se nas festas. José e Federico brincavam juntos. Tornaram-se amigos. Partilhavam segredos, sonhos, brigas. Nunca imaginaram que eram irmãos. Nunca imaginaram que o segredo os unia mais do que a amizade. Nunca imaginaram que o abismo estava tão perto. O avô visitava os dois. Dava-lhes moedas, contava-lhes histórias, sentia-se orgulhoso dos seus netos. Ninguém suspeitava, ninguém queria suspeitar. A mentira era confortável, a verdade insuportável. Adela nunca deixou de escrever cartas.
Cartas que nunca enviou. Cartas que guardou no cofre, junto com as fotos, junto com as lembranças, junto com a dor. Cartas nas quais contava a verdade. Cartas nas quais pedia perdão. Cartas nas quais amaldiçoava o silêncio familiar. Um dia, Adela adoeceu. A doença foi rápida, cruel. Não houve tempo para despedidas. Não houve tempo para confissões. Não houve tempo para nada. Apenas dor. Apenas silêncio. Apenas a certeza de que o segredo morreria com ela. José encontrou o cofre anos depois. Por acaso. Por destino. Por fatalidade. Abriu o cofre. Encontrou as cartas. Encontrou a verdade. Encontrou o inferno. Federico soube a verdade hoje. Hoje, nesta casa azul desgastada. Hoje, diante da foto de Adela. Hoje, diante da carta selada com cera vermelha. Hoje, diante do seu irmão. Diante do seu pai. Diante da sua própria sombra. O silêncio após a confissão é eterno. O ventilador continua a girar. A luz vai se apagando. A noite os devora. Nenhum dos dois consegue falar. Nenhum consegue chorar. Nenhum consegue fugir. São prisioneiros da verdade. Prisioneiros do sangue. Prisioneiros de um crime que não cometeram, mas que os marca para sempre. Amanhã chega com um sol ofuscante. José e Federico não dormiram. O café está frio. As palavras também. Marcos chega cedo. Ele traz papéis, formulários, uma lista de telefones. Ele não traz esperança. Mas isso não importa. Não há esperança aqui. Só há rotina. Só há burocracia. Só há a simulação da justiça. Eles decidem ir à delegacia. O bairro está agitado. As pessoas vão trabalhar, fazer compras, viver. José, Federico e Marcos caminham em silêncio. Os seus passos ressoam no passeio. O calor queima a pele. O suor escorre pelas costas de José. Federico tem os punhos cerrados. Marcos carrega a sua pasta, o peso do inútil. A esquadra é um edifício cinzento, sujo, esquecido. A porta de entrada não fecha bem. O ar cheira a café rançoso e suor velho. Lá dentro, um jovem agente recebe-os. Tem cara de sono, de rotina, de indiferença. José explica o motivo da visita. O agente olha para ele como se estivesse a falar noutra língua. Isto não é um crime, senhor, diz. A frase é uma bofetada. José insiste. Mostra a carta. O agente olha para ela, mas não a lê. Devolve-a. É apenas um papel. Apenas uma recordação. Apenas uma vida destruída. Marcos intervém. Fala com voz clara, com termos legais, com força. Não importa. O oficial chama um superior. Um homem mais velho chega. Tem olhos cansados, mãos grandes, voz rouca. Ouve o relato de José. Não muda a expressão. Não muda nada. Isto é um assunto de família, diz. A polícia não tem nada a ver com isso. A frase é uma parede. Uma parede alta, grossa, sem portas. Marcos pede orientação. Aonde podem recorrer? O que podem fazer? O superior balança a cabeça. Procura uma pasta. Procura um formulário. Procura uma maneira de se livrar do problema. Vão ao escritório da família, diz. Preencham o formulário 2B. Esperem. É uma frase vazia. Uma fórmula repetida milhares de vezes. Uma mentira oficial. Lá fora, o sol continua a arder. A cidade segue o seu ritmo. Ninguém sabe. Ninguém quer saber. A verdade é invisível. A tragédia, apenas um ruído de fundo. Chegam ao escritório da família. O edifício é novo, limpo, frio. Lá dentro, a sala de espera está cheia de gente. Mães com crianças, idosos com papéis, famílias desestruturadas. Todos têm o seu próprio inferno. Todos esperam por uma resposta que nunca chega. Um funcionário atende-os. Tem a gravata torcida, a voz grave, o olhar perdido. José conta a história.
Mostra os papéis, as fotos, a carta. O funcionário ouve, não se comove, não se emociona, não se horroriza. Para ele, este é apenas mais um caso. Um caso estranho, sim, mas apenas um caso. Mais um arquivo para a pilha. Sem documentos oficiais, não posso ajudá-los, diz ele. A voz é firme, impessoal, distante. Não há registro de nascimento, não há certidão, não há prova. A frase é uma lápide. José insiste. Federico olha para o chão. Marcos tenta argumentar. Nada muda. O funcionário balança a cabeça negativamente. O sistema não foi feito para isso, diz ele. Preencha o formulário 4C. Aguarde uma resposta. A promessa é falsa. O futuro, inexistente. José levanta-se. As pernas tremem. Federico o segura. Marcos recolhe os papéis. O funcionário volta para o seu escritório. A porta se fecha. O som é definitivo. A esperança também. Na rua, Marcos pede desculpas. José olha para ele. Não há reprovação. Não há raiva. Apenas cansaço. O sistema falhou. Não por malícia, por indiferença, por rotina, por não querer ver, não querer saber, não querer sentir. A casa azul desgastada espera por eles. O ventilador continua a funcionar. A carta continua lá, guardada, à espera. A verdade continua viva. A dor também. A casa azul cheira a desespero. O ar é denso, cinzento, sem oxigênio. José senta-se na poltrona mais velha. Aquela poltrona onde a dela se balançava em silêncio, olhando pela janela, esperando nada. Federico está de pé, junto à porta, como se esperasse que alguém chamasse. Como se esperasse que a vida tivesse uma explicação. Marcos foi-se embora. O advogado não tem mais respostas. O sistema não tem respostas. Ninguém tem. José pensa em Adela. Nos seus olhos claros, nas suas mãos trêmulas, na sua voz suave. Nos seus gritos abafados, no seu silêncio, na sua morte. Adela foi vítima 2 vezes. De criança, de homem, de monstro. Depois, de família, de sociedade, de silêncio. José lembra-se dela a tossir na cama, os pulmões cheios de sombra. Lembra-se dela a sussurrar uma canção de embalar, uma canção que não cantou para ele. Lembra-se dela a implorar perdão numa carta que nunca leu. Federico pensa na mãe que nunca teve. Na mãe que teve, mas não soube. Na menina que foi sua mãe, agora transformada em fantasma. Não avô que nunca foi avô. No crime que ninguém viu. Na culpa que não é sua, mas que carrega dentro de si. Senta-se no chão, junto à porta. O frio do cimento sobe pelas suas pernas, congela-lhe o sangue. Respira fundo. O ar não chega até ele. O ventilador continua girando. O som é um zumbido infinito, hipnótico, insuportável. José fecha os olhos. O passado o invade. Ele se lembra da escola, dos recreios, dos amigos. Ele se lembra de como Federico, seu amigo, o defendia dos valentões. Ele se lembra de como riam juntos, como compartilhavam o pão, como sonhavam em fugir. Agora ele sabe por que nunca conseguiu escapar. O destino os unia. O sangue os unia. O segredo os unia. Federico olha para suas mãos. Mãos de trabalhador, de homem honesto, de vítima inconsciente. Ele tem uma cicatriz no dedo indicador, de quando cortava lenha aos 12 anos. Ele se lembra do cheiro da floresta, do riso dos seus amigos, da vida simples. Agora ele sabe que nada era simples, que tudo era uma mentira, que sua vida era uma ficção escrita por outros. Ele toca a cicatriz. A dor é real, mas pequena. A outra dor, aquela que não se vê, queima por dentro. O telefone toca. É a filha de José. Ela pergunta pelo pai. José atende. A voz dele falha. Ele não consegue contar a verdade. Não pode destruir a vida dela também.
Diz que ele está bem. Diz para ela não se preocupar. Diz que a ama. Desliga. O mundo continua girando. A mentira continua viva. Federico se levanta, caminhando em direção à cozinha. Abre a geladeira. Não há comida. Não tem fome. Fecha a porta com força. O barulho ecoa pela casa. José o observa do sofá. Olham-se. Não há palavras. Nem nunca haverá. O abismo entre eles é infinito. O sangue separa-os e une-os. O mesmo sangue maldito. José levanta-se. Vai à casa de banho. Olha-se no espelho. O seu rosto é o de um desconhecido. Tem os olhos vermelhos, a barba crescida, a pele pálida. Aproxima-se. Respira sobre o espelho. O vidro embacia. Com o dedo, escreve a palavra irmão. O vapor apaga-a. A verdade é assim, visível num instante. Desvanecida no seguinte. Federico entra na cozinha. Liga o rádio. Toca uma canção antiga, de amor, de melancolia. A voz do cantor é rouca, doce, triste. Federico não desliga. O som enche a casa. Por um momento, o silêncio desaparece. Por um momento, eles esquecem. Mas o momento passa. A música termina. O silêncio volta. E com ele, o abismo. José sai do banheiro. Caminha até a sala. Senta-se em frente a Federico. Os dois frente a frente. Inimigos, aliados, sobreviventes. Não falam, não conseguem. A linguagem é inútil aqui. As palavras são mentiras. O silêncio, a única verdade. Lá fora, a noite cai novamente. A cidade se ilumina. As pessoas celebram, sofrem, vivem. Ninguém sabe. Ninguém quer saber. A casa azul desgastada é uma ilha. Uma ilha no meio da indiferença. Uma ilha onde a verdade é uma praga. Onde a memória é um castigo. Onde a vida é uma condenação. O bairro acorda. O barulho dos carros, os gritos das crianças, a música de um vizinho. O mundo continua. José e Federico não pertencem a esse mundo. São espectros. Fantasmas com pele, com carne, com feridas abertas. Caminham pela casa, cruzam-se no corredor, olham-se sem se olharem. O ódio não existe, a raiva também não. Só há cansaço, um cansaço de séculos. José abre a janela. O ar da manhã é fresco, limpo, estranho. Respira fundo. O peito dói-lhe. Os pulmões enchem-se de um ar que não cura. Ouve o canto de um pássaro. É um som puro, inocente, indiferente. O pássaro não sabe. O pássaro não julga. O pássaro apenas canta. José inveja essa liberdade. Federico vai à casa de banho. A água do chuveiro está fria. Ele despe-se. Olha para o seu corpo no espelho embaciado. Procura uma marca, um sinal, algo que o diferencie. Não encontra nada. É um homem normal. Com mãos, com pernas, com um coração que bate. Por fora. Por dentro é uma ruína. A água bate-lhe nas costas. As lágrimas misturam-se com a água. Ninguém vê. Na cozinha, José prepara café. O aroma enche a sala. É um ato mecânico, rotineiro, humano. O café ferve. O som é um sussurro familiar. Por um instante tudo é normal. Por um instante ele consegue esquecer. Mas o instante passa. O café é servido. A chávena está quente. O primeiro gole é amargo, muito amargo. Federico sai do banheiro. Cabelo molhado, toalha no ombro, pés descalços. Ele se senta em frente a José. Nenhum dos dois fala. O café ferve entre eles. O silêncio é uma parede. Uma parede alta, grossa, impenetrável. José olha para a janela. Federico para a mesa. O tempo se estende. A vida para. Uma lembrança aparece. José tinha 7 anos. Adela levou-o ao parque. Era domingo. O sol brilhava. As crianças riam. Adela levou-o pela mão. A mão da sua mãe era pequena, suave, frágil. José apertava-a com força. Temia perdê-la. Agora sabe por quê. Sabe que já a perdeu.
sabe que nunca a teve. A mão que o guiava era a mão de uma menina assustada, a mão de uma vítima, a mão de Adela. Federico lembra-se de uma tarde de inverno. A tia Carmen abraçou-o. Disse-lhe que o amava. Disse-lhe que ele era seu filho. Federico acreditou nela. Agora sabe a verdade. Sabe que o abraço era falso. Sabe que o amor era mentira. Sabe que a casa onde cresceu era uma prisão. Uma prisão de silêncio, de segredos, de culpa. O café arrefece. O tempo não passa. A casa continua igual. A verdade também. José levanta-se. Vai ao quarto de Adela. O quarto está intacto. A cama, feita. A cômoda, empoeirada. O espelho, embaçado. José abre a gaveta superior. Encontra um lenço bordado. O lenço cheira a perfume barato. A lembrança, a nostalgia. José cheira-o. Fecha os olhos. Por um instante Adela está lá. Por um instante tudo é mentira. Por um instante o mundo para. Federico entra no quarto. Vê José com o lenço. Não diz nada. Senta-se na cama. A madeira range. O colchão está duro. A almofada gasta. Federico toca o lençol. Cheira a lavanda, a tempo, a ausência. Por um instante ele também se perde. Por um instante a dor desaparece. Mas é apenas um instante. O silêncio é pesado, denso, tangível. José guarda o lenço. Federico levanta-se. Saem do quarto. A porta fecha-se. O som é suave. A lembrança, eterna. No corredor, olham-se. Nada a dizer, nada a perdoar. Nada a esquecer. Apenas dois homens, unidos pelo sangue, separados pela verdade. Apenas duas vítimas, condenadas a viver com o segredo. Lá fora, a vida continua. A cidade respira. As pessoas vivem. A casa azul desgastada continua a ser uma fortaleza. Uma fortaleza de dor, de silêncio, de memória. A verdade não desaparece. A vida também não. O frigorífico não tem nada fresco. Apenas um pacote de pão duro, meio limão seco, um pedaço de queijo embrulhado em plástico. José tira-o. Coloca-o na mesa. Federico olha. Não tem fome. Nenhum dos dois tem fome. Mas comem. Por costume. Por rotina. Por fingir que tudo continua igual. O pão estala entre os dentes. O queijo sabe a sal, a mofo, a nada. O limão já não tem cheiro. A comida não nutre. Apenas ocupa espaço. Nada mais. Lá fora, um caminhão do lixo passa. O motor ruge. O barulho rompe o silêncio. José olha pela janela. Vê uma criança assaltar a corda. RI. Nada o toca. Nada lhe importa. O mundo segue o seu curso. Dentro de casa, o tempo parou. O ar é pesado, viciado, sem vida. Federico lava os pratos. A água está fria. A esponja está gasta. O sabão não faz espuma. Federico esfrega o prato repetidamente. Não está sujo. Não importa. O gesto acalma-o. A água cai sobre as suas mãos. Lembra-lhe a chuva, o campo, a vida de antes. A água limpa. Mas nada limpa isto. Nada apaga o que ele sabe. José vai à casa de banho. A torneira pinga. O som é constante, hipnótico, enlouquecedor. José aperta-a. Não para de pingar. O som continua, como a verdade, invariável, imparável. O espelho está embaciado. José limpa-o com a mão. Vê-se a si mesmo. Não se reconhece. É um desconhecido com o seu rosto. Na sala, Federico tenta ver televisão. A imagem pisca. O som está baixo. Uma telenovela. Pessoas que sofrem, que riem, que choram, que vivem. Federico não entende. Não se importa. Aperta o botão. Desliga a televisão. O silêncio volta. É melhor o silêncio. No silêncio não há mentiras. A tarde avança. O sol se esconde. A casa escurece. Ninguém acende a luz. Preferem a penumbra. Na escuridão, a dor é menos visível. Na escuridão, podem fingir que não existem. José senta-se na cama.
A almofada cheira a suor, a medo, a insônia. Deita-se, fecha os olhos, tenta dormir. O sono não chega. O cansaço, sim. Um cansaço dos ossos, da alma, dos séculos. José sonha acordado. Ele vê a dela criança, assustada, num quarto escuro. Ele vê o avô entrar. Ele vê a porta fechar. Ele vê o horror. Ele abre os olhos. O pesadelo continua lá. Não há como escapar. Federico entra no quarto. A cama está fria. Os lençóis ásperos. Ele deita-se. Respira fundo. O ar sai lentamente. O peito dói. O coração bate forte. Muito forte. Federico cobre o rosto com a almofada. O choro é silencioso. As lágrimas encharcam o tecido. Ninguém o ouve. Ninguém o consola. A dor é sua. Só sua. A noite é longa. O silêncio eterno. A casa guarda o segredo. A verdade dói, mas não desaparece. José e Federico sobrevivem. Não vivem. Sobrevivem. Um dia após o outro. Um instante após o outro. Até que o tempo os apague. Até que o segredo morra com eles. O amanhecer chega com uma luz fria, cinzenta, impessoal. José acorda antes do amanhecer. O corpo está pesado, mas ele levanta-se. Olha-se no espelho da casa de banho. Não faz a barba. Não tem vontade. A água salpica-lhe o rosto. O frio acorda-o, mas não o cura. Veste roupas limpas, mas velhas. Sapatos gastos. Camisa desbotada. Calças sem pregas. Nada importa. Nada vale a pena. Federico também se levanta. Não falam desde a noite anterior. Não é necessário. Cumprimentam-se com um olhar. Um gesto mínimo, quase imperceptível. Comem pão duro e queijo velho. Bebem café preto, amargo, sem açúcar. O pequeno almoço é um ritual vazio. Um ritual sem sentido. Um ritual para fingir que a vida continua. José decide sair de casa. Aperta mal a camisa. Não olha para trás. Federico não o segue. Fica sozinho na cozinha, com o olhar perdido na chávena fria, no fumo que já não sobe. Lá fora, o bairro fervilha. Os vizinhos cumprimentam-se. José responde com a cabeça, mas não para de olhar. Não procura contato. Não deseja. O padeiro grita-lhe um cumprimento. José agradece, mas não responde. Não consegue. Não há palavras na sua garganta. Apenas vazio. Caminha sem rumo. O sol queima-lhe a pele, mas ele não sente. Os carros passam ao seu lado. As pessoas riem, discutem, vivem. José observa. Não participa. Não pertence. O mundo é um filme mudo, no qual ele é o único espectador. Um espectador sem vontade de ver. Chega à esquina do mercado. O cheiro de fruta madura, de carne assada, de especiarias velhas invade-o. Respira fundo. O estômago revira-se. Não tem fome, mas compra uma maçã. Paga sem olhar para o troco. Morde-a. O sumo molha-lhe o queixo. O sabor é fresco, doce, real. Por um instante, a vida é simples. Por um instante, esquece. Mas o instante passa. A maçã não tem sabor. A fruta, tal como a verdade, não se pode devorar. Um homem reconhece-o. É um velho vizinho. Pergunta-lhe por Adela. José fica mudo. O vizinho insiste. José balança a cabeça negativamente. Afasta-se. Perde-se na multidão. Não quer mentir. Não pode dizer a verdade. Prefere o silêncio. O silêncio é o seu refúgio. Na praça, crianças brincam à bola. Riem, gritam. José observa. Lembra-se da sua infância. Lembra-se de Federico. Lembra-se dos dias em que eram livres, em que acreditavam no futuro, em que a vida era apenas isso. Vida. Agora sabe que a vida é outra coisa. É sobrevivência. É dor. É segredo. Um cão vadio aproxima-se dele. Cheira os seus sapatos. José acaricia-o. O pelo está sujo, áspero, cheio de pulgas. O cão olha para ele com olhos tristes, agradecidos, humanos.
José dá-lhe o resto da maçã. O cão come-a de uma só vez. José agacha-se. O cão lambe-lhe a mão. Por um instante sente calor. Por um instante sente companhia. Mas o instante passa. O cão vai-se embora. José fica sozinho. Outra vez. Caminha até ao bar da esquina. O local está quase vazio. O ar cheira a cerveja velha, a tabaco velho, a suor. José senta-se no balcão. O barman olha para ele. Não pergunta, não julga, apenas serve uma bebida. José bebe de um só gole. O álcool queima, mas não acalma. O segundo gole sabe pior. O terceiro, melhor. José bebe em silêncio. Não procura consolo. Procura esquecimento. Procura anestesia. Ao lado, dois homens discutem sobre futebol. As vozes sobem, descem, misturam-se. José não ouve, não se importa. Apenas bebe, apenas observa, apenas existe. O sol avança, o calor aumenta. José levanta-se, paga a conta, sai para a rua. A luz ofusca-o. Fecha os olhos. Por um instante, tudo é branco. Por um instante, não há dor. Por um instante, o mundo desaparece. Ele caminha de volta para casa. Os passos são lentos, pesados, sem pressa. Ele não tem para onde ir. Não tem ninguém para esperar. Só a casa azul. Só Federico. Só o segredo. No portal, ele para. Respira fundo. O ar está quente, viciado, sem oxigênio. José hesita. Não quer entrar. Não quer sair. Não sabe o que fazer. Fica parado. O tempo para. O mundo gira. José não. José entra na casa. O ar é denso, parado, quase irrespirável. A porta fecha-se atrás dele. O ruído é suave, familiar, definitivo. Federico está sentado no sofá. Não olha para ele. Não é preciso. José senta-se ao lado dele. O silêncio é cúmplice. O silêncio é juiz. A tarde avança. A luz se vai. Ninguém acende a lâmpada. A penumbra é uma bênção. A dor dói menos na escuridão. A dor dói de forma diferente. José pensa em escrever para alguém. Uma carta, uma mensagem, uma confissão. Não sabe para quem. Não sabe para quê. Pega uma folha de papel. A caneta treme em seus dedos. Escreve o nome de Adela, nada mais. O nome. Apenas o nome. A folha fica em branco, exceto por essas 5 letras. José dobra o papel. Guarda-o na mesma gaveta. O segredo continua lá, sempre lá. Federico levanta-se. Vai à casa de banho. A água corre. O som é monótono, hipnótico, fútil. Federico olha-se no espelho embaciado. Tenta lembrar-se do rosto da sua mãe, o verdadeiro. Aquele que nunca conheceu. Aquele que agora sabe que foi uma menina violada, abandonada, esquecida. Esfrega os olhos. O vapor da água queima-lhe a pele. Não chora. Não consegue. As lágrimas secaram. Na cozinha, José aquece uma sopa velha. O caldo borbulha. O cheiro de cebola e alho enche a sala. É um cheiro falso, de vida, de normalidade, de mentira. A sopa não tem gosto de nada. José come na mesma. Federico recusa. Não tem fome. Não tem vontade. Não tem nada. A televisão liga-se. As notícias do mundo. Conflitos, tragédias, vidas alheias. Federico desliga o aparelho. É demais. É insuportável. A dor do mundo não o faz sentir melhor. Apenas mais sozinho. José sai para o terraço. O ar é fresco, úmido, promissor. As estrelas cintilam. A cidade fervilha ao longe. José senta-se numa cadeira velha. A madeira range. O vento acaricia-lhe o rosto. Por um momento, pensa que consegue respirar. Por um momento, a dor afasta-se. Por um momento, Adela está lá, com ele na noite, em silêncio. Por um momento, o telefone toca. É a filha de José. José atende. Conversa um pouco. Ela nota a voz rouca, a tristeza, a ausência. Não pergunta. Não insiste. Sabe que algo se passa. Mas o segredo é grande demais.
muito obscuro, muito real. Desliga. O alívio é mínimo. O remorso, infinito. José sente-se sozinho, mais sozinho do que nunca. O segredo isola-o, mata-o em vida. Federico está na cozinha, bebe água da torneira. O copo treme na sua mão. O sabor a cloro traz-o de volta à realidade. A realidade é esta casa, esta noite, esta dor. Federico pensa em ir-se embora, em desaparecer, em começar do zero, mas sabe que não pode. O passado persegue-o. O segredo condena-o. A noite torna-se mais longa. O silêncio mais pesado. José e Federico cruzam-se no corredor. Olham-se. Nada a dizer, nada a perdoar, nada a esquecer. Apenas dois homens, unidos pelo sangue, separados pela verdade. Apenas duas vítimas, condenadas a viver com o segredo. A Casa Azul desgastada continua a ser uma fortaleza. Uma fortaleza de dor, de silêncio, de memória. A verdade não desaparece. A vida também não. Amanhã chega sem aviso. José levanta-se antes do amanhecer. O corpo pesa-lhe mais do que nunca. A alma também. Veste-se lentamente, com as roupas de sempre, as mesmas há dias. Não se olha ao espelho. Já não quer saber como está. Já não se importa. Federico continua na cama. Não dorme, não descansa. Apenas existe. Apenas aguenta. O tempo passa. O relógio marca as horas, mas o tempo parou. Não há futuro. Não há esperança. Apenas o presente. Cru, nu, real. José sai de casa. O bairro está silencioso. O céu está cinzento, pesado, indiferente. Ele caminha sem rumo. As ruas estão vazias. Os passos ressoam no silêncio. José não sabe para onde vai. Não se importa. Apenas caminha. Apenas respira. Apenas existe. Chega à praça. O mesmo banco de sempre. A mesma árvore. A mesma calma. Senta-se. Fecha os olhos. O vento acaricia-lhe o rosto. Por um instante a dor se afasta. Por um instante, a dela está ali, com ele, em silêncio. Por um instante a vida é simples. Mas o instante passa. A dor volta. A verdade também. José abre os olhos. A praça está cheia de gente. Eles riem, brincam, vivem. José observa-os. Não os inveja. Apenas se lembra deles. Apenas os guarda. Porque eles não sabem. Porque eles não querem saber. Volta para casa. A porta range. Federico está na cozinha. A mesa está posta. O café está pronto. José senta-se. Bebem em silêncio. O café está frio. O sabor, amargo. Como a vida. Como a verdade. Ninguém fala. Nada a dizer. Nada a perdoar. Nada a esquecer. Apenas dois homens, unidos pelo sangue, separados pela verdade. Apenas duas vítimas, condenadas a viver com o segredo. A Casa Azul desgastada continua a ser uma fortaleza. Uma fortaleza de dor, de silêncio, de memória. A verdade não desaparece. A vida também não. Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Não te peço que esqueças esta história. Peço que a lembres, que a guardes. Que não deixes que a dor alheia se torne indiferença própria. Que não permitas que o sistema transforme tragédias em burocracia. Que não te esqueças de que, por trás de cada porta, há uma história que dói. E às vezes, dói tanto que nem cabe nos papéis. Vemo-nos na próxima realidade proibida. Porque a verdade, mesmo proibida, sempre encontra o seu caminho.